Olá, chefe Salvadori falando, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos e preparo alunos a se transformar em personal chef em até 12 semanas. E estamos aqui hoje para participar de uma live bem diferente. Hoje eu vou contar para vocês uma coisa muito doida que aconteceu num evento que eu preparei para 100 pessoas. Aconteceram adversidades inacreditáveis de um momento para o outro, simplesmente assim, inacreditáveis. E eu, junto com 6 alunos dos meus cursos que foram sorteados para participar do evento, conseguimos tirar de letra de uma forma incrível. Então, o que aconteceu? Vou contar para vocês. Eu organizei um evento, eu mais 2 pessoas, organizamos um evento na residência de um amigo, nos jardins da residência de um amigo, e simplesmente era um evento para 80, 90 pessoas, aí tu coloca os convidados, essas pessoas todas que estavam inclusa no evento, né, ou mais de 100 pessoas. Simplesmente, tudo estava correndo incrivelmente bem. Primeira coisa assim, eu vou apresentar para vocês quem são os 6 felizardos que, junto comigo, fizeram algo inacreditável. São a Isis Cavalcanti, aluna da 3ª turma, o Marcelo, que também ele é proprietário de uma pizzaria aqui em Recife, outro cozinheiro de mão cheia. O Jairo, uma pessoa sensacional, eu descobri uma pessoa incrível, ele é de Macaé, cozinheiro de mão cheia. E depois da turma 4, tinha o Marcos Vinícius, de Teófilo Otoni, esse aqui é um monstro. Ele, inclusive, ele ficou o primeiro colocado no meu desafio da turma dele. Depois estava o Ramiro Vilaça, outro cozinheiro ótimo. A moral da história, essas pessoas foram incríveis. Eles chegaram na quinta-feira, teve quem chegou quinta-feira de manhã, e aí tudo começou na produção quinta-feira de manhã. Foi muito interessante, cara, porque realmente um evento desse, cara, merece uma dedicação muito especial. Ainda mais que é um lugar diferente, distante de Recife. Aí todo mundo começou, comprou a briga, abraçamos a bronca, todo mundo junto, carrega caminhão, leva equipamento, faz, acontece, monta todo o ambaradã da cozinha, porque é uma residência. Então a gente montou uma cozinha, assim, móvel, onde tinha 10 bocas de fogões, tinha freezer gigantes, tinha geladeiras gigantes, tinha tudo enorme. Os meus sócios organizaram toda a logística externa, então a gente só vai falar da cozinha, né? Porque é o que interessa para nós todos, que praticamente mexemos com isso. Foi muito interessante mesmo. Porque é isso, porque realmente a gente cresceu junto. Eu descobri pessoas fantásticas, eu ganhei, diria, 6 amigos fantásticos. Eles são umas pessoas incríveis, cozinheiros preparadíssimos, graças a Deus, modéstia à parte, eu devo ter uma pequena contribuição nisso. Eles realmente são muito profissionais mesmo, e com certeza o curso que eles frequentaram e frequentam até hoje, realmente ajudou demais eles, demais. Eles mesmos disseram que a mudança deles foi radical, eles mudaram completamente o conceito de ver as coisas, de preparar, de fazer com que as coisas aconteçam realmente profissionalmente. Então, assim, pense, um evento para 100 pessoas, com 3 entradas, 2 pratos principais e uma sobremesa. As 3 entradas eram ceviche de peixe, era rosbife e era crostini de salmão. Prato principal era um risoto de creme de pimentões com camarões bonitos e cogumelo shimeji. E o outro risoto era cogumelos frescos erengui, que é um cogumelo muito grande, muito bonito, muito gostoso, e codorna desossada, finalizados com uma redução de caldo de codorna. E, para finalizar, um tiramisu como sobremesa. Sensacional, cardápio incrível. A gente vendeu em 5 dias todo o almoço. O almoço tinha uma durada de 3 horas e meia, e aí a gente começou a trabalhar. Aí, para você pensar, são 100 pessoas, são 100 codornas. São 100 pessoas, são 20 quilos de camarões. São 100 pessoas, são 14 quilos de cogumelos. São 100 pessoas, são 14 quilos de arroz para risoto. São 2 caldeirões com 100 litros de caldo. São
10 quilos de tilápia para se preparar ceviche, são quilos e quilos de cebolas, são centenas de limões, são quilos e quilos de milhos, são quilos e quilos de salmão para se preparar o crostini, ou seja, tudo é em quilos e mais quilos. E toda essa galera, simplesmente, nós organizamos em setores e toda essa galera respondeu perfeitamente à demanda. Ou seja, cada um se preocupou em preparar o próprio setor. Isso. Tinha a Adriana, que ela foi ótima na sobremesa, junto com o Steven, que é uma pessoa que trabalha para mim seguido, que se preocuparam mais do preparo de sobremesas e depois montagem, finalização dela e das entradas. Mas então o que aconteceu? A gente trabalhou na quinta-feira perfeitamente, montamos tudo, foi feito preparo toda a cozinha. Na sexta-feira também foi preparado tudo. Claro que começamos a encontrar pequenos problemas e empecilhos já na sexta-feira, quando a coisa... Os caminhões chegaram atrasados quando traziam as coisas, aí os caras que tinham que carregar umas coisas para a gente se atrasaram também. Então a gente conseguiu preparar a partir das 14 horas, mas a gente foi fielmente, todo mundo junto, naquele famoso ditado, a união faz a força, a gente conseguiu conduzir a coisa perfeitamente, encaixotamos tudo, empacotamos tudo, tudo perfeito, tudo impecável. E aí, primeiro problema, um freezer estourou. Sexta-feira, não na madrugada, mas bem de noite, graças a Deus, pessoas realmente de alta confiança que a gente tem, que são profissionais da área de manutenção, vieram consertar um freezer. Então, primeiro problema a gente conseguiu contornar, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, sábado de manhã, nós com tudo pronto, tudo perfeito, tudo impecável, a gente tinha usado os fogões, estavam todos eles funcionando, estava tudo impecavelmente perfeito. O que a gente fez? Sábado de manhã, super cedo, 8h30 da manhã, estava todo mundo no lugar para trabalhar. Começamos a abrir as caixas que tinham sido entregues para nós ver as louças. E, obviamente, começou o primeiro problema. A gente descobriu que a gente tinha pedido 100 louças, 100 pratos, para servir risoto, e vieram 100 pratos rasos. Problema número 1. Descobrimos que a gente tinha pedido uma cumbuca para servir o ceviche, e a cumbuca era para servir queijo, parmesão na mesa. Então, corre daqui, corre dali, conseguimos resolver, pelo menos as cumbucas. O prato do risoto, obviamente, não conseguimos resolver. Mas, dentro do possível, a gente tenta sempre servir uma coisa razoável, a nível de apresentação. Mas assim começou a produção. A produção realmente considerável. Considerando que na sexta-feira foi feito preparo de verdade exaustivamente. Tem um aluno meu, Marcos, que está participando agora da nossa live, e tem um aluno meu, o Jairo, que também está fazendo parte dessa live hoje, que com certeza, se você falar em codorna para o Marcos e em camarão grande para o Jairo, eles já ficam com frio na coluna. Porque o Jairo simplesmente manipulou 14 quilos de camarões. Manipulou eles em que sentido? Cortar eles pelo comprimento perfeitamente e tirar a colinha dele. E o Marcos, ele simplesmente, está ali ele rindo agora aqui, ele simplesmente desossou 100 codornas. E eu pedi, por favor, para desossar elas mesmo. Ou seja, eu queria toda a carne para ser bem aproveitada e o osso para ser aproveitado para nós fazer um caldo. Para se fazer o caldo, obviamente, tem que se descascar dezenas de cebolas, dezenas de cenouras, dezenas de alho porró, dezenas disso, dezenas daquilo. Ou seja, mão de obra grande. Tudo andava pelo verso correto. Se preparou, o mise en place foi tudo incrível, foi tudo perfeitamente preparado e elaborado. Graças a essa equipe incrível que eu tiro um chapéu à parte para a Isis Cavalcanti. Ela não é ela é pequenininha, ela é magrinha, miudinha, tímida, ela não fala muito. Galera, vocês não têm noção, aquela mulher aí é um trator. Todo mundo olhava para ela, ela não tinha ruim para ela. Ela carregava a mesa, ajudava, fazia, carregava peso, se desenrolava. É impressionante, impressionante. Foi assim, gratificante demais. Gratificante demais ver o empenho, a dedicação de todos eles, cara, e eles vestiram a camiseta, a gente
se transformou num time. A gente saía junto, ria junto, comia junto, almoçamos juntos, jantamos juntos, fiz mentoria com eles, saímos de noite, se divertimos e, ao mesmo tempo, também trabalhamos muito, 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 infinitamente muito. Moral da história, resultado, a gente estava com tudo muito pronto, tivemos um pequeno problema. Primeiro pequeno problema, o que aconteceu? O ingrediente principal do tiramisu, que é o mascarpone, que não sei o que, tagliò. A temperatura era um dia muito quente, provavelmente no transporte ele não ficou exatamente 100%, mesmo que a gente transportou em isopor, tudo bem abrigado, tudo bem refrigerado, mas eu acho que na origem, o transporte na origem não foi exatamente tudo que a gente pensou quando o distribuidor recebeu essa mercadoria. Então passamos por um problema. Ou seja, um dos meus alunos, incrível, Marcelo, ele se dispôs a simplesmente, sexta-feira à noite, pense que ele tem uma pizzaria. Ou seja, ele sairia do evento, iria para a pizzaria dele, se dispôs a ir no distribuidor, comprar mais um quantitativo enorme de matéria-prima para se reproduzir simplesmente um tiramisu perfeito. O que aconteceu? Sábado de manhã, nós chegamos, começamos, preparativo, os caldos tudo perfeitos, drenados, tudo impecável, aí se começou, corta uma tonelada de cogumelos, porque todos os vegetais importantes tinham que ser preparados na hora, tempera todos os ingredientes principais, as proteínas. A gente serve um salmão ematurado, agora pense, preparar 200 crostini para depois fazer a montagem é um pequeno trabalho, porque é um crostini com creme X e um salmão curado. Pense em preparar 100 cumbucas de ceviche. Então, a gente tinha uma infraestrutura ótima para fazer a montagem. Quem viu as fotografias ficou encantado com isso. Foi realmente interessantíssimo isso. Mas, quando a gente ligou a boca de fogão, nós tínhamos um fogão de alta pressão de 4 bocas, aonde, obviamente, como é um fogão de 4 bocas, se você bota aqueles panelões enormes, você consegue usufruir só de 2 bocas. E nós tínhamos mais um fogão de 6 bocas. Simplesmente um fogão de 6 bocas, a válvula reguladora de entrada do gás no fogão parou de funcionar. Simplesmente não funcionou mais. A válvula de engate, não reguladora. Então, de um momento para outro, terror e pânico, nós sim encontramos de um momento para outro com 2 míseras bocas de fogão para nós preparar exatamente um almoço para 100 pessoas. Por que o problema é grande? Porque você tem que preparar um risoto. Para preparar um risoto, você tem que preparar os camarões separados, porque o camarão não pode cozinhar 15 minutos, 18 minutos, que é o tempo de preparo de um risoto. Você tem que preparar os cogumelos, porque os cogumelos você tempera separados, à parte, você tempera eles, você prepara eles a uma temperatura ideal para cozinhar ele, onde você depois coloca um pouco de vinho branco, finaliza, não sei o que, depois inclui no próprio risoto. A codorna, ela tem que ser selada, com antecedência, então você começa. E nós tínhamos que preparar os 2 risotos na sequência um do outro, porque o primeiro risoto que sairia, depois de todas as entradas, seria o risoto de camarões e cogumelo shimeji. Na sequência, seria o risoto de codorna com cogumelos de linguine. E aí começou, não digo desespero, mas todo mundo se olhou na cara e disse, e agora? Vamos fazer o quê? Mas, como é todo mundo, como é que pode dizer? Tecuyo. Todo mundo sabe o que está fazendo. Todo mundo tem noção que tem que ficar com sangue frio. Tem que saber que alguém sabe organizar as coisas, alguém é o guia deles, que nesse caso sou eu, e eu já passei por esse problema algumas vezes, e simplesmente a gente conseguiu se acalmar, se tranquilizar e tentar organizar as coisas de uma forma, digamos assim, correta. A gente já computou a possibilidade de atrasar em meia hora todo o serviço, mas, com certeza, em virtude do lugar lindo, maravilhoso, de um dia fantástico, principalmente com as entradas extremamente gostosas, que todo mundo estava se deliciando, a gente conseguiu se autoconvencer que
Na sequência, um atraso de 10, 15 minutos no prato principal e um atraso de 10, 15 minutos no outro prato principal seria tolerável. E realmente isso foi perfeito, porque nós não tivemos nenhuma reclamação, ou pelo menos se alguém quis reclamar, não reclamou nem em público e nem para mim ou para os meus sócios. E normalmente quando uma pessoa fica insatisfeita hoje em dia com essas redes sociais, muitas vezes uma pessoa pode elogiar, mas são 1.987 por minuto para acabar com você. Então foi bem interessante, porque eu vi realmente como o espírito de equipe, como a capacidade de trabalhar de verdade de cada um, com a experiência adquirida, o conhecimento adquirido e tudo que eles tiveram de informação e de conteúdo durante o curso, eles souberam aplicar na hora do pegar para capar. Porque quando você trabalha tranquilo, tranquilidade é o máximo. É o máximo. Você sabe que tem outras pessoas trabalhando com você. Você sabe que você pode contar com todo mundo, porque eu realmente, além de trabalhar junto, eu estava supervisionando. Por quê? Porque o que o chefe faz? Um chefe, ele tem algumas obrigações extremamente importantes. Ele é o guia de todo mundo. É a pessoa que sempre está tranquila e sorridente. Porque se o chefe fecha a cara, e o chefe fica assim, nervoso e preocupado, aí todo mundo automaticamente se sente inseguro. Isso é um exemplo que eu dou para vocês, abrindo uma parêntese. Quando vocês trabalham, ou seja, vocês que estão se transformando em personal chef, ou vocês trabalham com delivery personalizado, ou simplesmente vocês gostam de cozinhar pessoalmente e gostam de convidar um bocado de gente para experimentar sua comida, lembre-se sempre, a tranquilidade é a alma do negócio. Se tem problema, fique com eles aqui dentro, tente resolvê-los. Pegue, saia. Se você fumar um cigarro, vai fumar um cigarro. Se você gosta de um vinho, saia, tome uma taça de vinho. Se você gosta de uma água, vai, saia 10 minutos, reorganize as coisas, pense, pronto, deu merda, mas não vai poder dar merda mesmo no evento. Então vamos tentar contornar o problema da melhor forma possível. E realmente, inclusive, não foi eu sozinho que fiquei pensando como fazer isso. Na verdade, foi eu e os meus 7 colaboradores. Junto, ficamos pensando como a gente vai conduzir a coisa. Então, perfeito. Enquanto Adriana e Steven preparavam, finalizavam as entradas, a Isis ficava trabalhando, cuidando das outras entradas, junto comigo que fazia a montagem. Os meus colaboradores faziam o quê? Todo mundo junto, se preocupando em fazer as entradas saírem perfeitamente. Ou seja, se você vai fazer rosbife para 100 pessoas, você vai simplesmente fazer 10 quilos de rosbife, você vai laminar, vai montar, vai preparar os pães, vai preparar a mostarda, vai montar o prato. A louça era um prato normal, então já não era uma decoração assim mirabolante. Então a comida tinha que ser superlativa. Pronto, a entrada foi superlativa. Foi a primeira entrada, foi sensacional. A segunda entrada foram os crostini. Incrível. Os meninos prepararam um crostini excelente. Eu me lembro porque eu comia, eu roubava, e aí eles olhavam para minha cara e me xingavam. Porque realmente ficou incrível, incrível, incrível. Pense, um crostini de salmão. Um salmão, ele é maturado da noite para o dia, no açúcar. É uma receita muito louca de maturação. Depois você limpa bem ele, aí depois você tempera, e você deixa mais tempo curtindo nos temperos dele. E aí, na sequência, você prepara esse creme X temperado com cebolinha e tudo mais. E aí você monta um pãozinho, uma torradinha, um pão de um tamanho maior do que uma torradinho. Você monta ele perfeitamente, você finaliza com um pouco de... Bota primeiro o salmão, finaliza com um pouco de cebolinha, um pouco de raspa de limão e você serve. Agora, você tem que servir
200 crostini. Aí monta os 200 crostini, a equipe de garçons, muito boa, realmente competente, mandando bem, servindo, tudo perfeitamente. Chegamos na hora de servir o ceviche. Eu sou maniático, eu gosto de centralizar as coisas. Então, quem montou o ceviche sou eu. Mas é interessantíssimo, porque estavam os meus colaboradores, todo mundo que estava trabalhando comigo, estava cada um com um bowl na mão, com os ingredientes e fazia a montagem em cadeia de montagem. Perfeito. Ou seja, até ali, nós estávamos perfeitos. Já sabendo que a gente ia passar um perrengue desgraçado, de verdade mesmo, na hora do fogão. Porque a gente já sabia disso. Então teve quem, já com antecedência, começou a se preocupar em refogar a cebola. Agora pense, risoto para 200 pessoas, porque 100 risotos e mais 100 risotos. Então pense a quantidade de cebola, então refoga a cebola. Ou seja, teve 2 alunos meus que, primeiro, um deles só desossou codorna. E depois começou a refogar a cebola. Mas ele deixou a cebola incrível. E aí, simplesmente, terminamos de servir a última entrada e começamos a obra-prima, que foi tentar preparar... Tentar não, né? Foi preparar 2 risotos com míseras 2 bocas de fogão de alta pressão. Então, para eu explicar para vocês isso, primeiro eu vou abrir uma parêntese, porque está aqui a Georgia me pedindo para passar a receita desse salmão maturado. Acho que ela, que é minha aluna, deve ter pulado a aula do crostini de salmão. Porque se ela tivesse visto essa aula, ou se ela se lembrar dessa aula, ela vai se lembrar como é que se faz essa receita. Porque justamente essa receita é inacreditável e faz parte do menu de entradas. Georgia, lembre-se, dê uma olhada que você vai se lembrar exatamente qual é o crostini de salmão com creme cheese. Fechando a parêntese, vamos começar agora com o risoto. Pronto. Então, para você preparar um risoto, primeiro refoga a cebola. Aí depois você, a partir daí, você tem que começar a juntar os componentes. Esse não é um risoto simples, porque ele leva vários ingredientes. Então, você vai ter que começar, depois da cebola, fazer os cogumelos. Quando você vai fazer 8 kg de shimeji num panelão que deve ter 70 de largura, você vai conseguir fazer as coisas, mas a coisa demora. Aí você vai preparando, você vai fazendo, aí o tempo passa, aí você fica apreensivo, porque o time não é exatamente o que você pensa. Aí você coloca o arroz começa a pegar o sabor, e você vai cozinhando. Ao mesmo tempo, se começa a hidratar ele, então você começa a colocar o caldo está quente mais ou menos, porque nós temos só 2 bocas de fogão. Então você não tem como ter aquela temperatura optimal no caldo, mas a gente estava conseguindo alcançar esse objetivo. Porque um fogão de 4 bocas, você consegue usar 2 perfeitamente. E aí a coisa vai. E aí depois começou o Jairo, que era o responsável total e completo dos camarões, e ele sabe exatamente qual é o ponto perfeito. Ele deu uma branqueada no camarão com fogo bem alto, temperou, colocou vinho, fez a coisa perfeitamente. Montamos o primeiro risoto para finalizar ele perfeitamente. Realmente foi um sucesso, o risoto ficou impecável. Finalizamos ele, o ponto correto, o sabor correto, sal perfeito, tempero perfeito, acidez perfeita, tudo perfeito, porque vai um pouquinho de raspa de limão. Impecável, incrível. Então, o que é que você faz? Você tem que começar a pensar o seguinte: eu não tenho um prato fundo, porque me mandaram um prato raso. Então, bora com o prato raso fazer milagres. Então, pega a concha, monta, tempera e manda. Claro que não estava dentro do script fazer uma apresentação desse tipo, mas a coisa acontece e pronto. Não se consegue fazer isso melhorar, né? Porque não tem um prato fundo, e infelizmente ninguém faz milagres. Mas a coisa ficou realmente gostosa. Realmente gostosa. Então, o que a gente fez?
Depois do risoto, o primeiro risoto ser servido, começamos às pressas o segundo. E aí começamos a trabalhar. Só que quando você manipula carne, o tempo de preparo demora um pouquinho de tempo a mais. Por que isso? Porque você está elaborando uma receita onde a carne precisa ficar selada. Aí ela precisa pegar o aroma do alecrim que vai junto, mas também o aroma da cebola e do alho que vão junto. Então ele precisa ficar bonito, precisa ficar gostoso, precisa criar um fundo na panela para depois esse fundo ser parte do próprio tempero quando você coloca o caldo. Ele levanta, você mistura, fica aquele sabor incrível e você tem um caldo se preparando. Mas aí começou o problema. Realmente problema. Por quê? Porque você tem duas bocas de fogão. Repito, quando você tem 4 bocas de um fogão de alta pressão, os fogões de alta pressão não são gigantescos. Quando você tem um panelão que tem 75 centímetros de diâmetro, você tem 2, um para fazer o risoto, que mede 80, um para esquentar o caldo, que mede 75, e você pensa assim, eu preciso preparar o cogumelo separado. Então foi uma situação complicada. Mas, no milagre, de novo Jairo, o homem do camarão, junto com Marcos, o homem da escudona, conseguiu fazer um milagre. Sério, eu fiquei impressionado. Eu olhava aquilo e digo, caralho, esses caras são bons mesmo. Pense a felicidade de eu ter pessoas que trabalhavam tão competentemente. Porque eles, usando a ponta da panela para aproveitar o fogo, misturavam, conseguiram fazer milagres incríveis e conseguiram preparar o cogumelo ao ponto certo. Quando a codorna ficou perfeita, faz o quê? Coloca arroz. Aí toma a temperatura perfeitamente de volta, faz o quê? Faz com que ela fique perfeita, coloca arroz, o arroz começa a chupar o sabor que tem no fundo de fundo desse panelão. Ele começa a ter coloração gostosa, amarronzada, o perfume começa a invadir a região em volta, porque obviamente tem aquele alecrim, é o perfume da cebola misturada com alho, misturada com a codorna, misturada com Deus que me perdoe, me dá vontade de comer um risoto desse agora. Mas a coisa vai andando, aí você começa a hidratar, e aí você coloca os cogumelos, e aí a coisa vai. Aí você tem um risoto, aí é um risoto para 100 pessoas. A temperatura é consideravelmente alta, mas você não consegue fazer a coisa acontecer como você quer. Então, o que aconteceu? A gente foi, trabalhou, o povo terminando o risoto, então a coisa estava indo. Nós estávamos naquela, como é que a gente chama? Aquele atraso calculado de meia hora, os nossos clientes estavam satisfeitos com a comida, então ninguém estava impaciente, estava um entardecer maravilhoso, um clima estava maravilhoso, o astral estava maravilhoso, a música estava maravilhosa, então a coisa estava fluindo. Mas a gente estava assim, porque aquilo está, assim, sabe quando você caminha na lâmina de uma navalha assim afiadíssima, e se você escorrega, cai, se corta ao meio? Então nós estávamos numa situação dessa. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e realmente foi uma coisa muito apertada, mas a gente alcançou exatamente o ponto perfeito do arroz, o ponto perfeito da carne, o ponto perfeito do sabor, a aroma estava especialíssimo. E aí entram em campo os meus grandes colaboradores que ralaram algo como alguns meio quilos de queijo parmesão de primeira qualidade e rala, e vai ralando, e vai ralando. Para quê? Para se fazer uma mantecação perfeita de finalização do risoto. Então você pega aquela manteiga bem fria, coloca dentro do risoto para dar aquele choque térmico dentro da panela e coloca o queijo. Você começa a misturar, 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 até aquilo ficar uma coisa cremosa com um sabor incrível. Você serve e aí você se olha um na cara do outro e diz: eita, conseguimos. Realmente foi uma dificuldade desgraçada. Porque preparar
um almoço para tanta gente, com míseras 2 bocas de fogão, foi complicado. Mas realmente foi assim sensacional, sensacional. A gente fica um pouco, você sabe quando você fica um pouco apreensivo por causa do horário, porque qualquer meia hora de atraso é meia hora, cara, são 30 minutos. Então foi complicado isso, foi complicado. Aqui estão me perguntando quem lavou a louça. Nós tínhamos uma equipe de pessoas que estavam só para limpeza e para manutenção e para limpeza das louças e tudo mais. A equipe que trabalhava comigo era somente dedicada a preparar o almoço. E aí, não se esqueçam que ainda nós temos uma sobremesa, mas graças a Deus, a Adriana, que é fera, o Steven, que é fera, a Isis, que é outra fera, se juntaram os três e começaram a porcionar o tiramisu. Para vocês terem uma ideia, eu recebi inúmeros comentários de clientes que vieram falar comigo, me elogiaram, falaram que o atraso não foi uma coisa tão assim desagradável, até porque as pessoas comeram realmente muito bem, em quantidade inclusive muito boa. Mas todo mundo falou uma palavra incrível que eu adoro. O grande finale chegou com o tiramisu, porque realmente, depois de ter se passado um problema seríssimo, onde a matéria-prima não estava de acordo, e a gente simplesmente passou por um perrengue desgraçado. E sábado de manhã, os meninos tiveram que se dedicar, 2 pessoas, 100% no preparo do tiramisu. Mas não é um tiramisu que é uma bandezinha de tiramisu. Vocês não entendem? Eram bandejas de 90 centímetros por 70, aonde eram 4, 5 bandejas, porque era uma porção muito generosa de tiramisu que a gente serviria para 100 pessoas. Ou seja, foi muito heavy metal. Mas eles tiraram de letra e realmente foi incrível. Foi incrível. O tiramisu foi para encerrar o entardecer perfeitamente. Então, galera, estou adorando, adorei lembrar desses momentos maravilhosos, adorei ver todos vocês aqui. Esses meus alunos são sensacionais. Para você que ainda não é aluno, pense, tem um curso massa, cara, aonde vai preparar você realmente no mundo da gastronomia, de verdade, da gastronomia mediterrânea. Então, vamos que vamos, galera. Se apliquem, procurem, saibam fazer a coisa acontecer perfeitamente, sigam o passo a passo, desde a lista de ingredientes até o passo a passo do preparo da receita. Faça isso acontecer. Com certeza vocês irão cozinhar igual eu cozinho. Então, galera, grande abraço. Adoro vocês demais da conta, viu? Tchau, tchau.